Tive uma ressaca literária e vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, pessoal, primeiramente, o que é uma ressaca literária? Ressaca literária é mais ou menos como uma ressaca normal. É algo assim que te impede de voltar a ler. Então, geralmente, após o término de uma leitura, por vários motivos, ou por que o livro é muito bom e aí você acha que nunca mais vai ter nada que possa superar aquela leitura, ou porque foi muito difícil a leitura e aí é difícil começar outro, talvez assim como um medo, um bloqueio, ou porque aquele livro que você terminou te trouxe muitas reflexões e você não consegue parar de pensar naquilo. Reflexões mesmo, né, da própria vida, ou ideias de por que aconteceu isso, por que o escritor fez isso comigo, por que ele fez isso com os personagens, algo que te deixa um pouco indignado com relação ao fim do livro, ou algo que você leu ali. Enfim, é quando a gente tem um pouco de dificuldade de retomar uma nova leitura, de recomeçar um novo livro. Acho que resumindo é isso. E o que aconteceu comigo? No finalzinho de abril, eu estava lendo um livro em abril que era assim, a leitura que eu estava participando de um clube, que eu tinha todo um roteiro, tantas páginas por dia para ler e tal. E eu estava tendo um pouco de dificuldade naquela leitura no começo. É muito bom, eu acho que o começo do livro é muito bom. Daí o meio dá uma pequena arrastada, de repente ele fica muito bom. E aí, quando eu passei desse ponto, mas ele é um pouco lento, né? Que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. É uma leitura que para mim foi incrível, assim, eu achei muito bom, incrível de boa, não de crer. Eu gostei muito desse livro e tem muitas coisas para se pensar a respeito dele, inclusive se existe algo aqui que possa ser verdade ou não, que com certeza não era essa a ideia do José Saramago, porque ele é um romancista e não um historiador. Mas que nos traz um pensamento de por que não poderia ser assim, por que Jesus não poderia ter as mesmas necessidades humanas que nós temos. E cada um vai ter aí sua resposta, né, de acordo com as suas crenças. Eu acho que o livro ele traz essa abertura aí de interpretação. Cada um tem o seu pensamento a respeito disso. Mas por que esse livro me deixou com ressaca literária? Porque eu acho que é uma história que é muito profunda para mim, assim, é uma história que eu acho muito interessante. Eu penso muito nisso, assim, não só Jesus exatamente, porque aqui a gente trata de Jesus e de todas as pessoas que viviam ali em volta, né, com ele. Uma mosca, dá licença. Maria, José. Eu particularmente nunca li nada sobre José, no sentido de como foi que José morreu, isso não sei.
Então, o que tá aqui eu achei bem interessante, mas não que seja verdade, mas achei interessante. E traz até um pouco de... Eu acho que ele coloca bastante pontos em que a história meio que se repete entre o pai e o filho, José sendo o pai, né? Eu achei isso muito interessante. Mas acho que o mais desafiador e o mais... aquilo que me deixou mais pensativa foi a relação com Deus. Deus, a forma como ele retrata Deus aqui. E o quanto, apesar de estarmos falando de acontecimentos de mais de 2000 anos atrás, e a gente sabe que a visão nossa, humana, de Deus mudou muito. E, inclusive, a explicação do Saramago é a vinda de Jesus, a mudança que o povo, que a população mundial teria de Deus. A vinda é a justificativa para Jesus ter nascido. E não tem muito a ver com salvação. A visão dele é algo muito diferente do que a gente está acostumado dentro das religiões. Mas eu acho que para mim me trouxe reflexões de outras ordens, das coisas que eu acredito, não que abale a minha fé, nada nesse sentido, mas de pensar em outras coisas. E eu achei muito boa a obra. Mas eu acho que é impossível ler sem nenhuma conexão, sabe? Para qualquer pessoa que acredite em qualquer coisa, pouca que seja. Ou você vai falar, é desse jeito aqui que eu penso, é assim que eu acho que foi, é esse Jesus que eu acredito, ou esse Deus que eu acredito. Que aqui no caso, claramente, são dois seres diferentes, tá? Jesus aqui é um homem e Deus é Deus, todo-poderoso, onipotente, onipresente, que pode fazer o que ele quiser e que faz e que é egoísta, egocêntrico, que acha que quer espalhar a crença dele mesmo para o mundo todo. E essa é a impressão que eu tenho. E então, para mim, isso aqui foi difícil, sabe? Assim, em alguns pontos, não a história, não a escrita. A escrita também não é fácil, não, mas não foi isso. Foi assim, acabar esse livro e pensar que quero ler mais Saramago, mas ao mesmo tempo os livros dele são grandes, são densos, são difíceis, então eu achava que não era o momento. E aí fiquei assim, o que eu faço agora? O que eu leio? Eu não quero ler nada. Uma dificuldade de engatar numa nova leitura depois dessa. Essa foi a grande questão. Passado aí alguns dias, foram poucos dias, em que eu comecei um livro, mas eu pensava, eu não quero ler esse livro. Talvez eu estivesse assim, procurando mesmo Jesus de novo, ou Saramago, eu não sei. Aí eu me deparei com esta mulher, Carla Madeira. Tudo é Rio e todas essas mulheres que cá estão, porque são muitas as personagens principais. São a Lucy, a Dalva e o Venâncio, mas tem muitas outras histórias aqui dentro desse livro curtinho que você fala, ela podia fazer um de cada pessoa que ela cita aqui, porque é muito bom. E aí este livro, ele curou o problema que eu tinha arrumado com o outro, porém
eu li esse livro de uma vez só. Eu li assim, um dia de noite, de tarde, durante o dia, e no outro dia de manhã. Sabe aquele livro que você não quer parar, não quer parar? Aquele livro que você não quer largar? Aquele livro que você fala pro marido, faça a janta, me deixa ler. Me dá esse tempo, me deixa ler, eu não quero dormir, eu não quero ir até o final. Mas eu não consegui, porque eu leio um pouco devagar e porque ele não é tão curtinho assim. Ele é um livro de 194 páginas. Aí, depois desse livro, que foi assim, uma leitura rápida, mas que é personagens profundos, coisas que a gente tem para pensar, coisas que a gente acha que tá errado, que você fala, não, isso não pode acontecer. Porque a gente tem mesmo um julgamento moral dentro de nós, isso a gente sempre vai ter, né? Acho que é muito difícil. Mas acho que também o entendimento de que a obra não tem que te agradar, o autor ele não tá aqui escrevendo para cumprir com nenhum pacto aqui entre nós, né? E sim para muito pelo contrário, acho que a literatura muitas vezes desafia os pactos sociais, né? Muitas vezes ela cutuca nas nossas crenças e nos nossos preconceitos. Muitas vezes. E aí foi isso. Cutucou muito em muitas coisas. Principalmente, já falei em outro vídeo, principalmente nas relações entre mãe e filho, mãe e filha, filhos, mães e filhos, e é a mesma coisa que no Evangelho segundo Jesus Cristo, porque também teve essa questão entre Jesus e Maria, então, coisas muito parecidas, daquela cutucada de e agora, né? Como é que eu me relaciono com os meus filhos? Será que eu sou uma mãe Aurora? Que eu acho que é o sonho de toda mãe, é ser uma mãe Aurora. Então, nossa, pra mim isso aqui, depois disso aqui, foi difícil. E aí eu fiquei 15 dias tentando engatar em mais 3 leituras. E consegui com uma leitura bem imprevisível. Não era algo que eu tinha imaginado, não era algo que eu tinha colocado na minha TBR, mas eu falei, vai ser isso aqui. Precisava de alguma coisa que eu tivesse a certeza de que eu fosse ler rápido, de que eu fosse conseguir, alguma leitura que fosse conseguir entrar nela, porque era isso que estava tendo uma certa dificuldade. Claro que nem todo livro é fácil da gente entrar e, você leu 10 páginas, você lê a primeira frase, você já tá lá. Mas tem alguns que, aí por diversos motivos, principalmente pelo momento em que a gente está vivendo, então era bem isso, assim, era o momento em que eu estava vivendo. E aí o que eu consegui curar a minha ressaca literária depois de mais ou menos uns 15 dias, não sem ler, mas sem conseguir entrar mesmo numa história, foi com o segundo livro da série Bridgerton. E depois eu conto para vocês no próximo vídeo como foi essa leitura, se eu conseguir terminar até o final do mês. É isso. Pequena ressaca literária com esses 2 livrinhos aqui. Bom, pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, deixe seu comentário, me diga aí se você já teve uma ressaca literária e como você lidou com ela. Até logo. Um beijo. Tchau, tchau.